Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês estão assistindo. Hoje eu quero fazer um agradecimento muito especial à senhora Sabrine, representante aqui da empresa Kleiner, né? Uma fábrica de móveis gigantesca, onde que nos recebeu de braços abertos, com bastante novidades, bastante uma estrutura fantástica, dá para se dizer pioneira, com diversas lojas que atendem o Brasil inteiro, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, e eu gostaria de entender esse departamento de pessoas, porque uma empresa evolui, cresce e se destaca com pessoas. A gente aprendeu, a gente viu uma linha de produção gigantesca e eu queria, Sabrina, mais ou menos entender como é que esse processo seletivo, como é que essa mão de obra para poder atender tantos clientes do Brasil inteiro. Como é que é feito esse processo? Essa busca de mão de obra, ela é local, ela é terceirizada ou ela vem de outra região? E nesse mesmo cenário que a gente vive hoje, a gente vê profissionais que se destacam em um cenário feminino. Então, gostaria de entender essa mão de obra, se ela é local, se ela vem de outra região, e esse destaque para trabalhar numa empresa maravilhosa que é a Kleiner. Sim. Primeiramente, né, obrigada pelo convite e é um prazer receber vocês, né, dentro da nossa casa, que é a nossa indústria. Uhum. Então, como tu muito bem colocou, a Kleiner ela é uma gigante dentro do ramo imobiliário. Então, dentro da Kleiner, a gente trabalha com uma segmentação de produtos. Então, desde móveis planejados, móveis soltos, decoração, estofados, e atende também o Brasil como um todo, né? Então, de fato, a mão de obra é algo que a gente preza muito. E a gente tem alguns canais que trabalham de forma diferenciadas. Então, por exemplo, no canal do varejo, eu conto com uma equipe terceirizada para recrutar esses profissionais. Já para mão de obra, né, para dentro da parte de produção, fabricação, desse detalhe, toda essa parte de recrutamento ela é interna. Então fica por conta da empresa, certo? Que maravilha! E eu gostaria, Sabrina, de entender um pouquinho mais, além desse processo de seleção, que é natural, que passa por vários departamentos, né? Questão de treinamentos. Tem algum treinamento, ou a pessoa já tem que vir formada, ou ela busca também um treinamento dentro da empresa, não só para a sua linha de produção, né? Pelo que ela saiba fazer, mas sim para ter desempenho e talvez fazer uma mudança de setor. Uhum. Então, como é que é feito? É feito um engajamento, é feito um treinamento e também essa valorização do funcionário. A Kleiner, eu imagino que tem algum benefício, ou quais são os destaques, plano de carreira, como é que mais ou menos as pessoas conseguem ver para poder manter uma equipe também dentro de uma empresa, né? Sim, isso é algo que a gente preza muito, né? Então, assim, desde a parte a gente faz o recrutamento, seleciona essas pessoas e após isso, cada gestor da sua área vai tratar isso diretamente. A partir do momento que essa pessoa entra para a nossa equipe, que ela está dentro de casa, a gente coloca ela dentro de um processo de treinamento de cerca de 2 semanas e meia. Então, como a gente tem esse mix de produto muito amplo, de fato se faz necessário, né? Independente da área de atuação que tu for trabalhar. Então, eu vou trabalhar no varejo, eu vou trabalhar na indústria, ou eu trabalho só dentro da fábrica de estofados, por exemplo, eu preciso entender do meu negócio como um todo. Porque, de fato, é isso que nós acreditamos que engaja, né? O poder da marca, né? E a pessoa entender de todo o processo. Então, quanto maior a disseminação do conhecimento dentro da indústria, dentro da nossa empresa, a gente sente esse engajamento por parte do profissional. E aí, de fato, entra todo, né? Ele entrou, ele foi treinado, ele entendeu como funciona a cultura da empresa, né? Ele está alinhado com a cultura, com
com que nós acreditamos como Kleiner, né, que o cuidado dos detalhes, é um atendimento especializado, né, é um produto diferenciado. Então, a partir disso, a gente vai sim ficando de olho nos talentos. E aí sim entra para o nosso plano de carreira. Então, cada uma das funções que a gente tem, a gente vai trabalhando esse profissional para que ele fique dentro de casa e que a gente valorize de fato esse talento que já está na nossa mão, né? Que maravilha, até porque tem aquela supervalorização, né? E para esse processo seletivo, sabe, para os gestores, para os líderes também, que tem uma qualificação um pouquinho maior, um pouquinho melhor, né? É fácil ter esse acesso, é, tem uma escola, tem um treinamento também que o Grupo Kleiner possui, então tem esses benefícios também, ou a pessoa já tem que vir pronta de fora para ser um líder e se destacar também? É claro que a gente sempre está de olho nos melhores profissionais do mercado para compor a nossa equipe, mas sim, a gente cuida da nossa liderança, até porque, né, acreditamos muito que, né, o exemplo ele vem de cima, sim. Então, todos os líderes, eles são capacitados, a gente tem um programa, então, mensalmente a gente desenvolve, né, tem as trilhas, né, dentro de cada uma das funções e vai desenvolvendo essa liderança. Então, o líder, de fato, ele precisa desse cuidado, né, como um todo, ele precisa estar, ele é a pessoa que propaga essa cultura que a gente implanta dentro da empresa. Então, a gente cuida muito disso, desenvolvemos, inclusive, voltando para uma das pautas que tu tinha perguntado, sobre a questão da liderança feminina, né? Que sim, nossa, hoje, se a gente olhar dentro do nosso quadro de funcionários, nós temos uma grande parcela, é uma liderança feminina. E esse olhar também, né, para essas múltiplas funções da mulher como um todo, como que a gente tem líderes tomando poder de decisão, decisões difíceis, né, na correria do dia a dia, com família, com tudo isso que envolve, como que a gente desenvolve esse profissional? Então, a gente tem, né, e além dessas trilhas desenvolvidas para cada um desses profissionais, a gente também conta com o Unicliner, que aí é uma academia mesmo, né, que ali tem um compilado todo de conteúdo nosso, então ele é algo muito rico e que tem fácil acesso. Então, além de tu ser treinado presencialmente, depois tu é treinado no online. Que maravilha! E me surgiu uma curiosidade, porque quando os gestores, os líderes, percebem aquele talento, né? E às vezes, aquele talento em uma posição, às vezes, legal, às vezes bem sucedida, e, e qual é o olhar da empresa, ou aquele medo, talvez, de perder aquele talento? Tem alguma busca, algum friozinho, um desafio também para poder segurar aquele talento? Porque às vezes, dentro de uma empresa gigantesca, onde que tem vários incentivos, as pessoas acabam adquirindo conhecimento, né? Buscando conhecimento, adquirindo, evoluindo, e depois de um certo tempo ele acaba empreendendo. Como é que é visto isso dentro de um plano de carreira? Isso é benéfico? Isso é bom? Isso auxilia? E, e ainda leva o nome, né, da Kleiner, onde que teve uma formação. Isso é satisfatório. Sim. Então, eu digo assim que nesse engajamento, nessa estrutura, nesse movimento, né, como é que as pessoas ficam sabendo das vagas? Porque tem até uma promoção interna, às vezes. Sim. Aquela promoção daquele funcionário que se destaca, né? Sim. E como é que os funcionários, ou até mesmo o pessoal de fora, podem participar de um processo seletivo? Como é que eles conseguem ver isso? Através de uma rede social, através de um website, ou através de uma agência? Como é que é feita, então, essa divulgação de vagas também? Sim. Eu vou começar respondendo a tua pergunta pela primeira parte, que é algo realmente muito interessante, e eu acredito que muitas pessoas também, né, elas compartilham desse sentimento que a gente tem em desenvolver uma liderança, e que essa liderança, ela crie, né, suas próprias asas e vá para o mercado. Eu vejo isso, né, é uma frase que eu costumo falar sempre, e é uma frase que é bem batida, mas que ela não sai nunca de cena, né, que é, a gente treina, a gente quer treinar essas pessoas para elas serem melhores mesmo.
né? Porque o risco de tu não treinar e essa pessoa ficar, ela impacta diretamente nos teus resultados do negócio. Então eu vejo que essa mentalidade de crescimento, que é o que nós da Kleiner, né, a gente usa como cultura nossa, ela é fundamental. Então se, né, eu consigo engajar essa pessoa para que ela fique dentro do nosso ecossistema, porque de fato a gente conecta com os princípios, os valores, né? Tem que ter essa identificação. E é através né, dessa cultura mesmo, né, que dissemina, né, desde a valorização, de um treinamento que eu faço com esse meu profissional, né, para que ele se sinta valorizado, para que ele entenda que o local onde ele está valoriza ele com todos os talentos dele, né, potencializa o talento dele. Então eu vejo que a gente, né, é um risco que tem, e se a pessoa for para o mercado, também tem um lado muito satisfatório. Pô, que legal, a gente conseguiu botar um baita de um profissional no mercado. Então, são os riscos que a gente corre, mas que valem a pena, né? Que a gente entrega no resultado final da operação. E sobre as vagas, a procura das vagas, a gente tem tanto nos canais, né, de redes sociais, quanto no nosso site. Então, no nosso site tem a aba, né, do Trabalhe Conosco. Ali a pessoa pode colocar o seu interesse em trabalhar com a gente, e sem dúvida, né, será um prazer a gente entrar em contato e entender, né, se essa pessoa está apta para entrar e integrar o time da Kleiner. Que maravilha, né? E qual que é o site, então? Qual que é o website, então? É o www.kleiner.com.br, e as nossas redes sociais é o Kleiner Oficial. Que maravilha. E eu tenho mais uma curiosidade. Sim. Nesses minutos, né? Questão de formação acadêmica. A gente estava até comentando que às vezes não precisa necessariamente ser formado naquele segmento. Hoje a empresa se destaca, a Kleiner se destaca em sua estrutura, em seus móveis, seja ele clássico, seja ele rústico, seja ele de diversas formas. Precisa ter uma qualificação exclusiva, acadêmica, ou não. Por exemplo, assim, eu falo em questão de líderes. Às vezes os líderes têm uma formação, mas às vezes se decepciona com o mercado de trabalho e acaba vindo para um outro cenário, com outra formação acadêmica, né? Isso é possível? Isso dá resultado? Isso é bom também? Ou como é que vê esse cenário hoje, às vezes, de uma formação acadêmica, de um certo nicho, e depois procurando vaga em outro mercado? Isso é legal? Isso é competição? Ou isso, às vezes, diversifica o cenário para ser um polivalente? A gente não se limita, né? Até porque nós já demos oportunidade para profissionais que não necessariamente tinham uma formação, né, direta, né? Não era direta. E tivemos gratas surpresas, assim, performam muito bem. Em contrapartida, a gente busca, sim, profissionais que tenham formações correlacionadas. Eu vou te dar um exemplo, eu sou formada em arquitetura e sou formada em engenharia civil. Então, a minha formação é muito técnica. Só que a minha especialização, os MBAs que eu fiz, depois da minha formação, minhas formações principais, foram voltadas, né, para a área de gestão, né, gestão de pessoas, de equipe de alta performance. Então, a gente não limita, né? Não há essa limitação. Claro que, dependendo muito da função, né? Então, tudo é uma linha tênue, assim, né? Só que o que a gente busca são bons profissionais, né? Conta muito a experiência, então, às vezes, não necessariamente tu tem uma formação acadêmica dentro da área, mas tu teve uma experiência por anos dentro de uma empresa do segmento, né? Dentro de um ramo do segmento, isso também faz toda a diferença. Então, assim, para te responder, não estamos limitados a isso, sabe? Eu acho que até o mercado como um todo, ele hoje entendeu que há espaço e a gente explora muito esses talentos que aparecem para nós. Que maravilha! Eu quero só fazer uma pequena colocação nesses minutos finais também, né? E você que não conhece a Kleiner, venha fazer um contato, seja ele para você ter uma parceria de negócios, para ver o showroom também, seus materiais, seu equipamento, porque é desde a fabricação, da linha de produção, do material a ser usado e a entrega do cliente. Então é uma empresa completa de tudo, e voltado na parte de gestão de pessoas,
aqui você tem um treinamento específico para alcançar o teu profissional. Às vezes você sonha, você quer alcançar o sucesso, mas tem muitas empresas, às vezes, que não dão essa valorização, não te dão uma oportunidade. Então, você que busca uma oportunidade também de trabalho, seja de uma linha de produção, seja de um setor administrativo, seja um setor de vendas, seja um setor comercial, seja um líder de mercado, procure a Kleiner, que sempre tem vagas abertas, né? E dentro dos canais de divulgações, seja aqui na região, seja em outro município, ou seja de outro estado, porque a Kleiner é do Brasil inteiro. E mais ainda, ela é nossa. Tem uma história fantástica. Quero agradecer muito a presença aqui sua, esclarecermos desse ambiente maravilhoso e de trazer essa oportunidade de informações, porque às vezes aquele cliente final, ele vê um produto, mas não conhece da origem. Então hoje eu tive essa oportunidade de conhecer passo a passo. E também está de portas abertas para parcerias, para inovações. E uma pergunta que não deixa de calar, né? A gente tem esse projeto também de trazer podcast às empresas. Porque os gestores, os líderes, né, têm uma vida corrida, vamos se dizer, de segunda a segunda, né? E eu gostaria de ouvi-la em pequenas informações, o que é um podcast na sua empresa. É valioso? Não é valioso? Tem vantagem ou não tem? Então, gostaria de receber esse feedback, essas informações no podcast A Sua Empresa. Eu achei incrível essa ideia do feedback para as empresas, tá? Vejo isso, né, como uma disseminação, de fato, das informações. Então, olha o quanto que a gente pode chegar em todos os funcionários através de um podcast, com uma liderança específica ou com um profissional que tem um know-how muito alto, uma experiência há um bom tempo. Então, sem dúvida, a gente trazer, né, um formato leve, um formato de conversa, um formato informativo, de uma maneira, né, onde as pessoas querem ouvir. Então, eu acho que isso faz total diferença, assim. Quando hoje compartilharam comigo essa ideia, eu disse, não, a gente vai implantar isso aqui. Isso vem muito ao encontro com o que a Kleiner busca: inovação, valorização, a disseminação da comunicação. Então, sem dúvida, o projeto tem, assim, tudo para dar super certo e a gente quer implantar aqui. E recomenda. Então, se você recomenda, você também que queira levar o podcast à sua empresa, entre em contato conosco. Quero agradecer a sua presença, desejar sucesso ainda mais. Obrigada. E sempre que precisar, conte conosco. Gina, eu que agradeço.